talento hoje não significa mais aquilo que ele queria dizer há apenas alguns anos atrás. Porque percebam, quando a gente usa a palavra talento, na grande maioria das vezes a gente o faz como se essa palavra fosse um sinônimo de vocação. Né? Se você vê um menino de 5 anos fazendo conta, você fala, puxa, esse menino tem talento para números, né? Tem talento para matemática. Ou então alguém que com 4 anos já começa a dedilhar o piano, puxa, essa menina tem talento para música. Ou então alguém que fala, escuta, vem cá você, vem aqui e tal, e começa a lidar com as pessoas. Puxa, essa pessoa tem talento para lidar com gente, tem talento para vendas, tem talento para ciências contábeis. Ou seja, a gente incorretamente trata talento e vocação como se fossem coisas iguais. E elas não são. Porque vocação, até do ponto de vista etimológico, né, a origem da palavra, vocação significa uma voz, né, vocalizar. Vocação é uma voz que você ouve dentro de você e meio que te guia para isso e não para aquilo. É uma aptidão natural que nós temos, é uma predisposição que nós possuímos para realizar essa ou aquela atividade. E, sem dúvida alguma, a vocação é importante. Mas isso não é talento. E, para me auxiliar nessa caracterização, eu vou chamar aqui o pensamento de um sujeito que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, que é um cara chamado Malcolm Gladwell. Já ouviram falar desse cara? Ele escreveu uma série de livros. Um deles chama Tipping Point, outro chama Outliers. Outliers, por exemplo, é um livro em que ele tenta identificar o que as pessoas de sucesso têm em comum. Ele é um jornalista americano, durante muitos e muitos anos ficou como topo da lista de best-sellers no Brasil, e o livro dele de mais sucesso é esse chamado Outliers, o que as pessoas que têm grande êxito nas mais diferentes atividades têm em comum. E aí ele pega exemplos como o do Bill Gates, né? Ou então de um outro grande jogador de basquete, ou então de um sujeito que trabalha como violoncelista e é considerado um virtuoso naquele instrumento. E, ao fazer isso, ele chegou à seguinte característica: que as pessoas que têm sucesso são aquelas que têm talento. Mas que talento é o tratamento dado à sua vocação, mediante o que ele chama de regra das 10.000 horas. Em inglês, the 10,000 hour rule. Portanto, talento é a maneira pela qual você desenvolve a sua vocação por meio de 10.000 horas de atenção àquela habilidade específica. E aí ele vai traçar os vários casos. Ele pega o Bill Gates, por exemplo, que começa a estudar algoritmos e tentar programar computadores quando ele tem 9 anos de idade. Então, quando ele mais ou menos está com 18 anos de idade, ele já cumpriu as suas 10.000 horas. Aí ele vai pegar o caso de um violoncelista chamado Yo-Yo Ma, chinês, que começou a praticar com 5, 6 anos de idade. Com 14 anos, ele era considerado um gênio. Ou seja, vá se dedicar durante 10.000 horas àquilo que você considera a sua vocação, para ver se você não se torna também uma pessoa de extraordinário sucesso. E eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, um tempo recente, de conversar com esse sujeito, esse Malcolm Gladwell, que esteve lá comigo na universidade em Colômbia. E eu disse a ele o seguinte: tem um furo na sua teoria, o Malcolm, que aliás não tinha furo nenhum quando você escreveu, mas hoje em dia tem. Porque quando você publicou essas suas descobertas, em 2005, 2006, esse universo, por exemplo, dos aplicativos, o universo dos tablets, dos iPhones, ou seja, essa verdadeira multiplicação, a enésima potência das diferentes formas de você obter conhecimento, obter experiência, obter foco, não estavam à nossa disposição. Isso significa dizer que aquilo que você exigia
na forma de 10 mil horas, para você se tornar talentoso, na realidade pode ter caído para 4 mil horas. E tem outra. Se você precisava de 10 mil horas de foco específico para determinadas tarefas humanas, muitas dessas milhares de horas acabaram sendo consumidas por outras ferramentas tecnológicas que fazem o trabalho no nosso lugar, como é o caso dos robôs. Eu sempre gosto de dar o exemplo dos contadores, né? Londres, por exemplo, é uma cidade em que os profissionais das ciências contábeis, né, têm grande reputação, muitas das maiores consultorias do mundo, né, PricewaterhouseCoopers, KPMG, saíram de lá. E você se apresentar, agora não mais, mas um tempo atrás, como Licensed Legal Accountant, né, em Londres, era uma grande honra. Mas o fato é que muitas daquelas atividades que eram feitas quase que de forma artesanal por cada um desses indivíduos, e nesse artesanato constituía o seu talento, elas foram substituídas por novas tecnologias. E isso, portanto, nos faz repensar a questão do talento da seguinte forma. Talento não é apenas a vocação que você desenvolve com 10 mil horas. Mas talento significa hoje aquilo que de mais, aquilo que de além você consegue fazer a partir da especialização específica que você teve durante as suas 10 mil horas. E esse é um mundo muito complexo. Porque isso significa o seguinte, que os engenheiros vão ter que entender de vendas. As pessoas que trabalham no departamento comercial vão ter que entender também de métodos quantitativos. Os advogados vão ter que entender de números. Os filósofos vão ter que entender de equações. É um mundo de metacompetências, como diz o grande professor brasileiro Eugênio Mussac. É um mundo em que você acha que você encontrou uma especialidade e a primeira coisa que você faz quando você tem a certeza de que você é esse especialista é automaticamente agregar novos saberes, novos conhecimentos ao seu talento. Na minha opinião, isso é algo que funciona no nível do país, no nível da empresa ou no nível do indivíduo. Como mencionei, a Coreia do Sul era esse país que exportava peixes e frutas. Essa era a sua vocação. Ela poderia fazer isso muito melhor, desenvolvendo a logística. Isso seria o talento da Coreia do Sul. Só que ela se autodestruiu criativamente. Ela se inovou por meio da autodestruição criativa e se tornou esse gigante das telecomunicações, dos automóveis, dos fornos de micro-ondas, das tecnologias da informação.